Prontinho? Muito bem, vamos fazer uma breve introdução para o nosso melhor entendimento a respeito daquilo que vamos ler juntos nesta mensagem. Quando nós vamos a confeccionar ou produzir, fazer um perfume, existem coisas que se repetem em todos os perfumes, mas existe algo que diferencia um do outro, é a essência. O que faz um perfume cheirar diferente do outro é a essência, porque quanto ao mais eles contêm a mesma matéria. E o que faz com que um fixe mais que outros e que consequentemente o preço a ser pago por esses é maior que outros é o fato da sua depuração. É o período que se cumpre para que ele possa se fixar, e isso naturalmente o torna de uma maior qualidade que o outro. Quando nós trazemos esse exemplo para a nossa vida, compreendemos que existem coisas em nossa vida que elas se passam por essenciais, mas na prática não são, embora elas tenham a sua devida importância, mas elas não são essenciais. E a nossa vida, ela só começa a ter algum sentido. O sentido da vida significa sabermos de onde partimos, de onde viemos, conhecer a história que caracteriza as nossas raízes, saber onde nós nos encontramos neste momento, onde nós estamos e para onde vamos. Isto representa o sentido da vida. E por que razão muitas pessoas hoje elas têm vivido uma vida sem nenhum sentido? Porque quando elas olham para o seu passado, elas não têm prazer no que viveram. Quando elas olham para o seu presente, elas não têm prazer no que vivem. E quando olham para o seu futuro, elas não conseguem enxergar nada além do mais do mesmo do passado e do presente. Então o sentido da vida destas pessoas, eles não existem, porque o sentido é algo que ocorre dentro de nós. O sentido, as coordenadas da nossa vida é algo que parte de dentro de nós, a saber, a parte mais resistente do nosso corpo é exatamente a parte que protege o comando para todas as nossas ações, quer sejam físicas ou espirituais, a saber, o nosso cérebro. Então, quando nós compreendemos que nós temos uma essência, ou precisamos identificar o que é essencial, então nós começamos a separar. Com isso aqui, eu posso abrir mão, que eu consigo viver ou sobreviver sem isso. Sem aquilo, eu consigo viver e consigo sobreviver sem. Com isso, eu consigo passar tantos dias, tantos meses, tantos anos sem. Mas isto aqui, eu não consigo. Se eu fizer uma tentativa, eu vou ter problemas gravíssimos. A exemplo, água. Mesmo que não seja para ingerir, nós precisamos para lavar, nós precisamos para cozinhar, nós precisamos para tomar banho, precisamos para regar a natureza. A água é algo essencial, sem ela
não há como viver. Quando nós trazemos isso para o aspecto espiritual, então existem situações em que nós, envolvidos com as nossas correrias do dia a dia, temos uma grande tendência a não nos lembrarmos de Deus, porque a lembrança é aquilo que está aceso em nossa mente naquele momento em que nós estamos falando, em que nós estamos tratando, que nós estamos nos relacionando, quer sejam pessoas, situações ou coisas. Isso é o que mantém as nossas lembranças. Mas se porventura nós passarmos um tempo sem praticar, então consequentemente foge da nossa lembrança. A exemplo, desde os 13 anos de idade, meu pai, quando eu tinha de 0 a 8 anos, tinha cavalo. E ele nunca me deixou montar. Isso não é um exemplo, é um fato. Ele nunca me deixou montar. Quando eu fiz 8 anos de idade, ele vendeu, abriu mão do cavalo, ou 2 cavalos. Foram 2 situações diferentes. E eu vivenciei os meus irmãos, a minha irmã, andando a cavalo livremente. E pelo cuidado que ele tinha comigo, ele não me permitiu montar. Quando ele abriu mão, 5 anos depois, numas férias de escola, eu fui a um passeio numa fazenda no Espírito Santo. Eu tinha 13 anos de idade. E lá eu tive a oportunidade de montar pela primeira vez. Isso foi em 1986. De lá para cá, eu nunca mais passei um ano sequer sem montar. E isso já fazem 35 anos. Em 35 anos, não houve um ano sequer que eu tenha passado sem montar a cavalo. É uma coisa que é uma ligação. Já houve casos de eu estar em uma ilha em que as pessoas daquela ilha nunca tiveram a oportunidade de ver determinados animais, porque foram colonizados, a ilha foi se reproduzindo em pessoas, e raríssimos animais existem ali, exceto o cachorro, o gato se vê em demasia. Os demais animais têm adultos, maduros, que nunca sequer viram nenhum outro animal dos quais assistem na televisão. E eu me lembro que um dia eu estava numa praia e eu pensei, eu falei, eu estou com muita vontade de andar a cavalo, porque já fazia aproximadamente um ano que eu não via cavalo. Quando eu menos espero, vem um rapaz cavalgando na praia em um cavalo e um outro cavalo acompanhando a ele. E naquele momento eu chamei, perguntei de onde era, quem era, enfim, e ele me deu as informações. E quando no dia seguinte, isso era um domingo final de tarde, no dia seguinte eu chego no trabalho e eu comento. E uma funcionária do mesmo ambiente disse assim: eu conheço a pessoa que é proprietária desses cavalos. Passou a mão no telefone, ligou para ele, e no mesmo instante nós fizemos uma amizade de infância e eu passei a ter acesso livre àqueles cavalos todo o tempo. No entanto, agora eu por acaso mencionei, porque estamos falando de lembranças, mas já fazem mais de 8 meses, ainda não um ano, mas mais de 8 meses, aproximadamente 9 meses que eu não monto. E durante esse período, raríssimas vezes eu me lembrei. Por que razão? Porque ao longo desse período eu estive envolvido com outras questões, com outras atividades, e isso me limitou a estar praticando isto. E infelizmente esse mesmo exemplo ele serve até
para o próprio Deus. Infelizmente, esse exemplo, ele serve até para o Senhor Jesus. Infelizmente, esse exemplo, ele serve até para o ar que nós respiramos. Ele serve até para a água que nós ingerimos. Porque se nós estivermos envolvidos com alguma coisa que nós as consideramos essenciais, naquele momento, a tendência para nós esquecermos de tudo mais, ela é natural, porque como seres humanos, nós temos uma tendência de uma coisa de cada vez. Como seres humanos, nós temos essa tendência. Contudo, quando se refere a Deus, quando se refere a Jesus, quando se refere ao Espírito Santo, isto não pode ser parte desta tendência, porque o Senhor Jesus, a palavra de Deus, a influência do Espírito Santo sobre nós é algo essencial, sem o qual nós não vivemos, sem o qual nós não realizamos, sem o qual nós não temos a compreensão da nossa própria existência. E quando nós passamos a não compreender a nossa existência, a nossa vida perde o sentido. E quando a nossa vida perde o sentido, então tanto o passado quanto o presente como o futuro, negativamente para nós, representa a mesma coisa. Mas quando nós começamos a caminhar com Jesus, quando nós começamos a viver experiências com Ele, então nós entendemos que a nossa vida, ela representa uma graduação. Hoje nós estamos em um nível, e quando nós então manifestamos a nossa fé, nos entregamos a Ele, passamos a viver diante dEle, nós subimos um degrau, e esses degraus, eles têm o mesmo nível, porque esses degraus estão ligados uns aos outros. E pelo fato de eles terem o mesmo nível, eles vão exigir de mim o mesmo esforço. Então, se eu tive a oportunidade de subir o primeiro degrau, eu não preciso fazer nenhuma força sobre-humana para subir o segundo, o terceiro e quantos degraus houverem, porque o movimento que eu farei será o mesmo. Mas quando é que o segundo degrau será mais difícil que o primeiro, mesmo que eles estejam interligados e tenham o mesmo nível? Se eu focar no degrau, se eu focar na escada, então o segundo degrau já vai começar a me cansar. Mas se eu focar no topo, eu vou subir esses degraus sem nenhum peso. Eu vou subir esses degraus sem sentir nenhum tipo de fadiga, porque aquilo que eu vou buscar no topo, após o último degrau que compõe a escada, é exatamente o que eu considero como essencial. Então, a condição do degrau não representa para mim algo mais importante ou capaz de me impedir de chegar no topo, porque o que está no topo é o essencial. E isso é o Pai, isto é o Filho e é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas a terceira pessoa da Santíssima Trindade que aparece no final da reza. O Espírito Santo não é a terceira pessoa da Santíssima Trindade que num evento particular abriu os céus e desceu sobre Jesus após o seu batismo. O Espírito Santo não é um evento que se deu no dia de Pentecoste, quando a igreja estava reunida. O Espírito Santo, ele é essencial. Ele é essencial.
a essência, o que justifica a nossa existência, a nossa permanência, a nossa resistência debaixo do céu, é a pessoa do Espírito Santo. Não há outra justificativa. O que identifica pessoas fortes de pessoas com menos força não é o fato dessas pessoas não terem a capacidade física que a outra tem, mas é o fato desta pessoa não viver influenciada pelo Espírito como a outra vive. Porque este corpo físico que está diante do espelho todos os dias, colocado por nós, ele é apenas mais uma das muitas mudas de roupa que você tem no seu armário. Nós não somos o que o espelho nos mostra. Esse não somos nós. Essa é uma roupa como essa que vestimos. O que somos é aquilo que está dentro de nós. E por isso, quando o apóstolo Paulo, nesse capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, ele vai levar uma palavra, ele diz assim: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, ele achou alguns o quê? Discípulos. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Vamos compreender a seriedade desse texto. Aqui eram discípulos. Quem são discípulos? Discípulos são pessoas que tiveram uma experiência pessoal com Deus. E essas pessoas descobriram por essa experiência pessoal com Deus o poder, a autoridade, a relevância que há no nome de Jesus. Observem isso. Isso é uma dádiva, um privilégio, um acesso de qualquer mortal, independente de serem essas pessoas membros de uma igreja. Porque a igreja é algo que simboliza aquilo que somos diante de Deus. Essas paredes são um símbolo. Elas não representam a importância essencial do cristianismo. A importância essencial do cristianismo é aquilo que nos tornamos quando reconhecemos o que representa Deus na sua essência, e pelo fato de interpretá-lo como alguém onipresente, então nós não nos atemos ao endereço físico, porque onde formos, Deus o que? Está. Isso é igreja. No entanto, os discípulos são pessoas com um grau de envolvimento com Deus muito pontual, muito elevado. Se nós tratarmos dos discípulos de Jesus, foram pessoas que andaram, que comeram, que dormiram, que viajaram, que vivenciaram, viveram com Ele anos, e isso lhes fez conhecê-lo na sua intimidade. Isso é discípulo, mesmo sendo de Jesus ou de qualquer outra pessoa. O discípulo caracteriza uma intimidade pessoal. No entanto, agora Paulo pergunta aos discípulos: vós já
recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja ou que existe Espírito Santo. Como essas pessoas eram discípulos? Como essas pessoas eram discípulos sem sequer ouvir a respeito do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, hoje, de uma forma religiosa, ele é dito com muita frequência, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele aparece apenas aí. No entanto, a sua ação espiritual, ela se dá numa condição independente de qualquer fator físico, porque antes de existir a matéria, antes de existir o físico, o Espírito Santo já era, o Espírito Santo já estava, o Espírito Santo já agia. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava, sobrevoava sobre a face do abismo. Então observe que o Espírito Santo já agia mesmo sem a nossa existência. Então ele representa uma ação. As ações espirituais movidas pelos cristãos ou por qualquer outra pessoa que nunca teve a consciência de Cristo, só é possível através do Espírito Santo. Ele é a ação. Ele sempre agiu. As suas manifestações sempre foram associadas a eventos, a movimentos. Nunca uma coisa pacata, sombria e parada, mas sempre há movimentos. Então precisamos entender que o Espírito Santo é o que nos move. O Espírito Santo é o que nos move, mas não existe uma explicação, não existe uma receita específica para a sua manifestação. Ele trata com as nossas individualidades. Ele trata com as nossas individualidades. E o discípulo é aquele que segue. E existe uma tendência de seguirmos algo sem compreendermos o que representa aquilo que estamos seguindo. Mas quando se refere à palavra de Deus e ao Espírito Santo, é completamente diferente, porque ele primeiro revela, ele primeiro apresenta a direção, ele mostra como a ação precisa ser movida. E quando ele apresenta essa direção, ele não traz consigo nenhuma explicação detalhada de como vai acontecer. Ele simplesmente nos diz que vai acontecer, e a única coisa que nós precisamos é crer. Quando nós cremos, então nós não buscamos explicação, e essa é uma das razões pelas quais o cristianismo é um processo tão adiado, embora desde o começo nós já sabemos como será o fim. Por que razão o processo é tão adiado? Porque as pessoas querem ou explicar ou ter explicações acerca de Deus, e ninguém explica quem? Deus. Ninguém explica Deus. Ao fato que ele já provou por A mais B que ele não nos deve explicações. O que ele já realizou até hoje, embora a nossa vida pessoal não tenha sido alcançada por uma determinada expectativa pessoal, não significa que ele não faça. Então, se nós começarmos a separar tudo mais da essência, nós vamos compreender a importância
incontestável da essência, e a essência está no Espírito. Isso independente de que Espírito eu me refira. A essência da minha vida está no meu Espírito. A essência de Deus está no Espírito Santo. A essência de tudo que não presta, que está debaixo do céu, está no espírito maligno, a saber, o espírito do diabo. Então a essência está no espírito. E quando é que nós retardamos o processo? Quando nós queremos enxergar com os olhos físicos questões que são o quê? Espirituais. O físico é físico, é um campo. O espírito é o espírito, é um outro campo. E nós vivemos transitando nos dois, porque nós somos físicos e somos espírito. E pelo fato de nós termos o benefício de enxergarmos tudo que é físico, para isso não precisa esforço. Agora nós precisamos nos empenhar para que a nossa visão espiritual seja aberta, para que nós possamos enxergar aquilo que nos envolve, que acontece no campo espiritual. Os nossos olhos precisam ser abertos, porque ao passo que nós vemos carro passando, pessoas falando, a luz do sol resplandecendo, a noite caindo, assistimos, vemos, ouvimos, isso tudo está no campo físico. Mas paralelo a esses acontecimentos, existem acontecimentos que nos envolvem. E se nós agirmos como se eles fossem inexistentes, então nós começamos a ser espiritualmente manipulados, porque nós estamos dentro de um processo, mas não estamos conscientes que fazemos parte do processo. Então nós agimos como parte do processo de outro alguém, e na prática somos parte do processo integralmente, porque somos a imagem e a semelhança de quem? De Deus. Então onde Deus se envolve, no que Ele se envolve, nós estamos envolvidos. E a pessoa que vai todo o tempo falar isso conosco, que vai seguir nos dando esta direção, mesmo que nós não venhamos ouvir nenhum som no nosso exterior, mas essa pessoa vai seguir falando conosco dentro de nós. A ação dessa pessoa é de dentro para fora. Essa pessoa é o Espírito Santo. Ele é a nossa essência. Ele é a nossa essência, porque quando Ele ministra sobre o nosso, ou sobre nós, então mesmo as nossas experiências do nosso próprio espírito, elas são influenciadas pelas experiências do Espírito dele. É importante compreendermos isso. Então, quando esses discípulos respondem uma coisa gravíssima, que eles estavam inseridos numa situação espiritual sem nunca ter ouvido a respeito do Espírito Santo. E ouvir a respeito do Espírito Santo não é ouvir uma pregação. Ouvir a respeito do Espírito Santo é ouvir a Deus falar dentro de nós, nos dando uma direção. Isto é essencial para que nós possamos ir além. E eles disseram: eu nem sabia que existia Espírito Santo. Envolvidos com Ele, movidos por Ele, e a resposta deles foram simples assim. E aí no versículo 3 perguntou-lhes Paulo: então, em que sois batizados?
E eles disseram: no batismo de João. E João batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eles estavam preocupados com o ato de se batizar e não com aquilo que isso representa. Eles se batizaram por se batizar, sem viver a essência do que estava acontecendo ali. Porque João mencionou o Espírito Santo no ato que eles batizou. E eles não conseguiram ouvir a voz de João, mesmo tendo sido batizado no batismo de João. Mas Paulo, versículo 4, disse: certamente João batizou com espírito de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em quem? Jesus Cristo. Eles ouviram falar acerca de Jesus como uma pessoa que viria fisicamente, e eles passaram a crer, passaram a viver a fé dele, passaram a seguir os seus preceitos. Mas o Espírito Santo, que não faz nada sem Jesus, Jesus, que não faz nada sem Deus, Deus, que não faz nada sem o Espírito Santo, a Trindade funciona junta. Não existe outra possibilidade da Santíssima Trindade trabalhar, mas esses homens não conseguiram associar as coisas, porque o foco deles era em algo que não era no campo espiritual. E isso nos faz compreender e ao mesmo tempo nos perguntar: qual é o nosso foco hoje? Qual é a nossa prioridade hoje? Qual é a nossa essência hoje? O que eu mais quero hoje? Eu preciso ter essa resposta. E essa resposta ninguém pode dar por mim, nem Deus. Porque exatamente o que eu mais quero hoje é aquilo que está a todo tempo aceso em minha mente. Aquilo que está em minha mente, consequentemente, eu vou atrair. Vamos voltar aos cavalos. Falei de 86, vamos falar de 96. Eu chego em Jacarepaguá para pastorear aqui na região. E na igreja eu identifico um homem que era um ex-jockey. E consequentemente a vida dele girava em torno de quê? Cavalo. Então o nosso primeiro assunto foi o quê? Cavalo. E ele disse: hoje eu não corro mais, mas eu tenho acesso livre ao Jockey Clube do Brasil, porque eu trabalho na diretoria da escola de treinamento. O senhor gosta? Então olha, quando quiser, a hora que quiser, vá lá e as portas vão estar abertas. Observe isso. Por que razão? Porque era algo que estava associado, atrelado ao meu espírito. Então, consequentemente, de uma forma inocente ou de uma forma despretensiosa, essas questões começam a surgir. É o algarismo que nós conhecemos, que na tecnologia chama de algoritmos, que quando você usa um aparelho telefônico e você mexe em um determinado assunto, aquele assunto começa a pular na sua tela a partir daquele momento todo o tempo. Se você for lá e botar receita de bolo uma vez, aquela semana vai pular receita de bolo na sua tela todo dia. Se você colocar carro, vai pular carro na sua tela todo dia, porque existe um algoritmo, que é o nome tecnologicamente falando, que atrai para você, para o seu aparelho, aquilo que você está pensando. Espiritualmente não é diferente.
No que eu mais penso é o que mais virá sobre mim. Se porventura o meu foco é dinheiro, então virão todas as dificuldades que supostamente só o dinheiro resolveria. Se o foco for dinheiro. Se o meu foco for saúde, todo santo dia eu terei uma reação física diferente, para que eu esteja preocupado com aquela questão. Onde eu colocar o meu foco, onde eu tornar minha essência, a partir daquele momento as situações começarão a acontecer involuntariamente. Agora imagina se a minha essência for Deus. Imagina se a minha essência for Jesus. Imagine se minha essência for o Espírito Santo. O que vai acontecer? Automaticamente eu terei sobre o meu espírito a influência, a manifestação do Espírito dele, e consequentemente as coisas começarão a acontecer, porque eu estou agora com foco na essência. Esse é o diferencial, e que nós precisamos compreender, porque é a única maneira que nós temos de nos conduzir diante do próprio Deus. E então esse homem, tendo sido batizado, tendo sido conscientizado do que viria depois, ele abraçou a ideia, mas de uma forma completamente desligado da importância daquilo para si. E aí no 5 diz: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, e o que? Profetizavam. Então esta é uma das características do Espírito Santo. Uma delas, falar em línguas. Não significa que a única possibilidade de ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas. Desmistifique isso. Não é. Jesus não falou em línguas, e ele foi batizado pelo Espírito Santo no batismo de João. Então não existe uma regra: eu só sou batizado com o Espírito Santo se eu falar na língua dos anjos. Não. A língua dos anjos é uma certificação para a nossa edificação, não influencia em nada a vida de terceiros. Se eu fizer uma vigília e passar a noite inteira com você falando em línguas, esta vigília não terá influência nenhuma sobre a sua vida, porque o que influencia a nossa vida é a profecia. E vamos organizar as ideias. Não significa as profetadas, é diferente. Uma coisa é profecia, outra coisa é profetada. O que significa uma profecia? Você receber uma direção da palavra de Deus e você confessar aquilo, você determinar aquilo, e a quem te ouve não tem como questionar que não tenha vindo da parte de Deus. E não é a título de recado, é a título de confidência, é a título de confiança, é a título de convicção, é aquilo que acontece de dentro para fora. E se porventura você profetiza, determina, confessa, e todos que te rodeiam não creem, não se preocupe, porque é certo que vai se cumprir conforme você profetizou, porque esta profecia veio da parte de quem? Isso é uma profecia. E o que hoje os cristãos têm vivido? O receio de confessar.
porque eles estão mais preocupados se vai acontecer ou não, e se porventura não acontecer. Então, nesse contexto, para que ele possa expressar ao público a sua imagem de pessoas que têm uma relação com Deus, então eles jogam ao vento. E se coincidentemente a pessoa tiver uma situação comparada ao que está sendo dito, ela veste aquela carapuça, cria uma expectativa e fica esperando aquilo acontecer. E muitos morrem e não acontece. Deus se arrependeu? Ele mudou de opinião? Não, é porque aquilo que foi dito nunca veio da parte dele. E aí entra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele trabalha nas duas pontas. Ele trabalha lá no alfa, e ele trabalha também no ômega. Ele trabalha no princípio e trabalha no fim. Então, quando a palavra de Deus, ela é originada de uma fonte da parte de quem? De Deus. E quando ela chega na outra extremidade, ela chega para realizar, para cumprir a vontade de quem? De Deus. Então ela passa a ser incontestável. Então quem vela, quem prioriza, quem essencializa o Espírito Santo, ele simplesmente não teme confessar, profetizar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ele não teme, ele lê, se alimenta e ele confessa, e Deus cumpre, porque a palavra de Deus ela é incontestável. E aí no versículo 8 diz assim, versículo 7, perdão, e esses eram ao todo os 12 homens, que não eram os mesmos 12 de Jesus. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. Foram 3 meses todos os dias com o culto, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Disputando e persuadindo. Disputando por que razão? Porque nós estamos em um combate que envolve 3: Deus Espírito e o mal Espírito. Nós, Espírito e físico, e no nosso físico com a capacidade, com o poder de decisão. Então é um empate. Deus que é a nossa alma, o diabo que é a nossa alma. Deus que é a nossa vitória, o mal que é a nossa derrota. Agora, nós estamos no meio desta batalha, na fronteira desta batalha, e nós temos o poder de decidir: eu quero ele ou ele. A decisão é nossa. Nós somos a pessoa que desempatamos esta disputa. Por isso Paulo usa essa palavra disputa. E a persuasão, no real sentido da palavra, era tentando convencê-los de que aquela palavra que ele estava pregando era única. Mas ele não conseguiu isso com palavras, porque outras palavras também eram pregadas com a mesma ênfase. E ali a única possibilidade que existia para que as palavras de Paulo elas pudessem fazer algum sentido dentro daquelas pessoas, era a pessoa de quem? Do Espírito Santo, para desempatar aquela disputa. E aí diz aqui: mas como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Assim judeus como gregos
E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Respondeu, porém, o espírito maligno e disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se deles, ou seja, dominando, controlando a eles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era o quê? Engrandecido. É uma outra característica do Espírito Santo. Uma das características dele é unificar os diferentes. O que hoje, de uma forma distorcida, nós vivemos uma igreja que menospreza quem não é da igreja, e as pessoas com diferentes religiões menosprezam, confrontam quem são da igreja, porque entendem que não é possível que uma obra redentora aconteça para dois grupos distintos entre si. E aqui a Bíblia mostra os gregos, pessoas extremamente carnais, pessoas que cultuavam seus próprios corpos, pessoas que tinham uma prostituição como sendo a prioridade em suas práticas diárias. E agora essas pessoas ouvem a respeito de um espírito que elas não podem ver, mas que esse espírito tem mais importância que tudo quanto elas já vivenciaram. E ali estavam os judeus, que eram pessoas que representavam um grupo seleto pelo próprio Deus, mas que não conseguiam compreender a importância do Espírito Santo. E olha o detalhe, o que fez com que todos abrissem os seus olhos de uma forma comum, quando estavam com pontos de vistas diferentes. Quando alguém que servia aos espíritos abre a sua boca e diz: esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Em outras palavras, eu estou usando o nome do desconhecido. E mesmo que ele estivesse usando o nome de Jesus, não funcionou para ele. E esse é um detalhe que chama a nossa atenção, porque é pregado que a autoridade do nome de Jesus, ela é incondicional na boca de qualquer um. Se a pessoa usar o nome de Jesus, o mal se manifesta, o mal ele se sujeita, porque a autoridade está no nome de Jesus. Sim. No entanto, o nome de Jesus, ele não tem o poder para funcionar na vida de uma pessoa que não tem a influência de quem? Do Espírito Santo. Uma coisa está associada à outra. É a mesma coisa Deus. Deus disse através de Jesus que ninguém chega a Ele se não passar por quem? Por Jesus.
Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Pode fazer a tentativa de ir direto, você não vai alcançar. A única possibilidade é através do nome de Jesus. E o nome de Jesus só tem poder na boca de alguém se for pelo Espírito Santo. Aí é que está a necessidade de se trabalhar com a essência. Aí que está a necessidade de trabalhar com a essência, porque ali diante dos olhos de todos se manifestou o demônio e se manifestou a ação de Deus. Paulo pregou, e pelo fato de ter pessoas ausentes que ele não podia alcançar com a sua voz, ele rasgou a sua roupa e mandou pedaços da roupa, e essas pessoas foram alcançadas pelo poder de Deus. E ali diante dos olhos da igreja, um homem que praticava o espiritismo, ele disse: desconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. E Satanás responde para ele: eu conheço Jesus e conheço a Paulo, eu conheço a Paulo e conheço a Jesus a quem Paulo prega, mas eu não te conheço. Quem é você? E não obstante, ele saltou sobre aquele homem e bateu, espancou, rasgou toda a sua roupa e lhe expulsou da igreja nu, com o corpo todo quebrado. E naquele momento que viram aquilo, os gregos se converteram a Deus, porque eles compreenderam que por trás daqueles corpos havia um espírito, e que quem controlava aquele ambiente não era um espírito comum, mas era o tal Espírito Santo do qual Paulo estava pregando. Detalhe, eles só tiveram uma conversão 2 anos e 3 meses depois. E olha quanto tempo o Espírito Santo ficou na tentativa de entrar naquele coração. Olha quanto tempo o Espírito Santo ficou na tentativa. E não era por ausência de cultos, porque eles estavam nesse período em cultos diariamente, todo santo dia. E isso é a maior prova de que estar na igreja todo dia não tem a menor necessidade. Não tem a menor necessidade, porque não é um ambiente externo, mas é aquilo que ocorre dentro de nós quando nós decidimos a priorizar aquilo que é prioridade. Quando nós decidimos valorizar aquilo que é essencial. E isto representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a base. O resto, tudo mais vos será o que? Acrescentado. É simples assim. Não precisava de todo esse tempo para lhe dar essa explicação. Mas você veja que Paulo, em 2 anos e 3 meses de culto, todo dia, ele não conseguiu persuadir aquelas pessoas daquilo que ele estava passando como direção. Porque esta não é uma ação que ocorre de fora para dentro, mas é uma ação que ocorre de onde? De dentro para fora. Deus, ele começa o seu trabalho dentro de nós, e é isso que conscientes nós vamos buscar nele agora. Você poderá até dizer: Deus, eu quero priorizar, eu priorizo, mas o Espírito Santo é movimento, então são as suas ações. Ele pairava sobre a face das águas. Embora essa palavra pairava parece que é a palavra, mas não, ele flutuava
flutuava, ele caminhava, ele andava de um lado para o outro, sobrevoava sobre a face das águas, procurando alguém para que ele pudesse habitar. E por isso o profeta, muito antes de Jesus, ele disse que no fim dos tempos, no período que nós estamos vivendo agora, o Espírito seria derramado sobre quem? Sobre toda a carne. E nós estamos vivendo esse momento. Se nós não abraçarmos isso com toda a nossa força, nós poderemos um dia nos perguntar: mas o que representa mesmo salvação? O que representa mesmo o cristianismo? O que representa mesmo Jesus? O que representa mesmo Deus? Mesmo ciente de tudo o que acontece na igreja, mas não teremos a consciência do que é essencial. E isso não se justifica, porque Satanás conhece Jesus e conhece a quem lhe prega, mas é necessário que esta palavra em nós, independente de títulos ou de ocupações que temos dentro da igreja, ela seja uma verdade tão genuína que quando dita, ela seja incontestável. E quem ouvir dirá: essa palavra só pode ter sido vinda da parte de Deus. Amém?